dúvidas mais recorrentes aqui no escritório é sobre a CLT e o PJ. Putz, mas por quê? Porque tem muitas empresas que não sabem como que é contratar, ou a pessoa não sabe como que é ser contratada. Se ela prefere PJ, que é uma pessoa física, faz uma pessoa jurídica e ela começa a ter um CNPJ, normalmente é uma MEI, e ela faz, através de notas fiscais, a cobrança daquela prestação de serviços, mensalmente, tá? Normalmente é mensal. E aí gera uma linha muito tênue, porque esse PJ, essa pessoa jurídica, normalmente ela tem os mesmos requisitos que a pessoa física. Então, para não ter problema, a gente precisa determinar muito bem o que é PJ e o que é seletista, né, a famosa PF, para a gente saber o que é melhor para a empresa ou o que é melhor para a pessoa. Então, vamos lá. A pessoa física, o seletista, ele tem 5 requisitos. Primeiro requisito, ele precisa ser pessoa física. O segundo, pessoalidade, ou seja, não pode ser uma outra pessoa no lugar dela. Ela não pode se fazer substituir. Não ser eventual. O que é não ser eventual? Ter controle de jornada, ela vai ter que entrar das 8, sair às 7, normalmente, né, aquele horário das 8 às 5 na sexta-feira, sai às 4. Esse tipo de coisa é não eventual. E aí você gera vínculo trabalhista. Mas precisam ser 5 requisitos, a gente falou 3. Então vamos lá. O outro, subordinação. Putz, subordinação. A subordinação é uma linha muito tênue, porque todo prestador de serviços, ele efetivamente está subordinado às necessidades da empresa ou do seu cliente. Mas calma. Quando a gente pensa em seletista, a gente pensa naquelas cobranças no dia a dia, naquela questão de que pode gerar uma desídia se você não trabalhar de maneira satisfatória para a empresa. Então, tem que lembrar que vai ter sempre alguém ali gerenciando e organizando a sua atividade. Já quem é PJ, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele vai ter uma subordinação, mas é uma subordinação indireta do contrato. Então, você foi contratado para fazer, por exemplo, ser engenheiro de uma obra. Então, você vai gerir aquela obra. Você foi contratado para ser audiencista, então você só vai fazer audiência. Então, você já sabe mais ou menos o limite do teu trabalho ali, tá? E, por último, onerosidade, que é um valor fixo. Então, exemplo, PJ emite nota fiscal todo mês com o mesmo valor para a empresa. Isso é fraude. Ele é seletista. Mas, e qual que é a vantagem de um e de outro? A vantagem, na verdade, é bem, digamos assim, bem complexa. Por quê? Porque, de um lado, a pessoa física, né? Quem vai prestar serviços, o empregado, que é pessoa jurídica, quando está através da MEI, ele vai ter despesa de contador, de impostos, e também, não necessariamente, ele vai lembrar de recolher INSS, então ele não vai ter direito à aposentadoria. Já o seletista, ele tem direito a 13º, férias, ele tem direito a seguro-desemprego, fundo de garantia, e N outras coisas. Então, o seletista, em tese, ele gera mais onerosidade para a empresa. Mas uma eventual demanda que comprovada a fraude daquela pessoa jurídica, aí eles vão ter que reembolsar todas as despesas, ou seja, contador, impostos e tudo mais daquela pessoa. Então precisa tomar muito cuidado. Quando a gente pensa em PJ, a gente tem que lembrar que a pessoa pode se fazer passar por outra pessoa. Então, se fazer representar na empresa. Então, por exemplo, eu fui contratada para gerir o RH. E hoje eu tenho uma reunião do meu filho da escola. Mas eu sou PJ. Eu posso mandar uma pessoa que eu entendo que tem as mesmas características que as minhas para prestar o serviço e estar lá assessorando a empresa no meu lugar. Isso não tem problema nenhum, porque eu sou PJ. Outra coisa da PJ, pode ser que um mês você ganhe mais, pode ser que um mês você ganhe menos, mas tem um contrato de prestação de serviços aí em que você vai colocar, por exemplo, uma média mensal. Isso não tem problema. O PJ, ele não sofre o que a gente chama de controle de jornada, ou seja, ele não é obrigado a entrar na mesma hora, sair todo dia na mesma hora, fazer o almoço de 1 hora, tudo certinho. Isso ele não é obrigado a fazer. Quando ele tem liberdade de desenvolvimento,
aí sim é o PJ puramente dito. Não tem fraude nenhuma. Por isso é bacana quem tá na dúvida ou quem tá pensando em contratar um PJ como se fosse, né, seletista, que vai ter os mesmos requisitos de um seletista, pode contratar um autônomo através do artigo 422 da CLT, que a gente falou no outro vídeo. Então eu vou até colocar o link daquele outro vídeo aqui, e aí você assiste, para tirar todas as suas dúvidas lá. E o que você não conseguir sanar de dúvida, a gente está à disposição para te ajudar. Mas voltando, a gente está falando hoje sobre seletista e PJ. Lembrando que PJ é a abreviação de pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela gera muita despesa. Então, não necessariamente você vai na ilusão de que aquele salário, né, aquele salário de, vamos supor, R$2.000 vai entrar limpo na sua mão. Porque você vai ter as deduções fiscais necessárias para que você receba o valor. Fora a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica que você vai ter que passar a fazer. Então, você não vai ter uma declaração, você vai ter 2 declarações de imposto de renda, né? Por exemplo, se você tiver depois um outro emprego e esquecer de fechar aquela PJ, pode ser que ainda você não consiga um emprego seletista, você não consiga dar entrada no seguro-desemprego. Então, tem uma série de situações aí que podem gerar transtorno para aquela pessoa que acha que como PJ vai ganhar muito mais do que como seletista. Seletista ele tem todos os direitos resguardados. E a empresa também tem o benefício de poder fazer valer a subordinação, poder fazer cobranças, poder fazer com que haja um controle de jornada daquele empregado. E aí, se ele não cumprir, tem um outro vídeo aqui explicando todas as questões interessantes e necessárias da justa causa, que a gente vai colocar o link aqui também, para vocês acessarem, tá tudo aqui na bio. Então não esqueçam, as diferenças principais entre uma situação e outra, elas são baseadas na subordinação e na pessoalidade, além da eventualidade. Então, por exemplo, o PJ, ele só precisa entregar aquele serviço, ele não precisa ir todo dia. Ele pode ficar mais do que o horário. O PJ, ele tem flexibilidade. Já a PF não. PF entra no horário, sai no horário que foi determinado. Se trabalhar um pouquinho mais, paga-se horas extras. Mas precisa ver também outras questões como segurança do trabalho, dependendo do trabalho que for realizado. Por exemplo, se contratar um mestre de obras, e aí ele vai gerir aquela obra. Se acontecer um acidente de trabalho e ele é PJ, no contrato precisa precaver todas essas questões para não ter problema depois, em eventual ação trabalhista, de caracterizar o vínculo empregatício e desconstituir a PJ. Esse fenômeno é muito comum na Justiça do Trabalho, porque muitas empresas acabaram optando por contratar, na ilusão de economizar dinheiro com 13º, férias e tudo mais, contratar pessoas como PJ. O problema é que gera umas inseguranças absurdas e que devem ser sanadas através do contrato. Então entendam, todo contrato de trabalho ele é extremamente importante. Você deve sim fazer, elaborar e tomar muito cuidado com todas as diretrizes do contrato de trabalho, tanto se for uma prestação de serviços, quanto um contrato de trabalho seletista. Eu sempre falo isso e reforço. E isso vai fazer diferença. E todas as normas estabelecidas lá vão dar segurança, não só para a empresa, mas para o empregado ou para o prestador de serviços também. Então, acho que isso é muito bacana ser observado. Eu acho que questão de valores, como eu já disse, não vai ter tanta diferença. Porque os descontos para a pessoa que vai receber o valor vão ser praticamente pau a pau, né? Vão ser muito parecidos. A questão da tributação, as despesas que você vai ter com o contador para te ajudar, né? A manutenção da sua PJ, as despesas com impostos e tudo mais. E aí, com a CLT, você tem uma certa tranquilidade, mas precisa ver as necessidades tanto da empresa quanto do empregado.
quanto do prestador de serviços. Sem isso, a gente não sabe qual que é o melhor contrato a ser elaborado. E lembrando, sempre, que agora a gente tem o contrato do autônomo. Então não esquece de assistir o vídeo do artigo 442 da CLT, em que eu falo tudo isso também e dou uma explicada bacana sobre a exclusividade do autônomo, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima dica.